Seção 7. O corpo como um meio de comunicação. O ataque é sempre físico. Quando qualquer forma de ataque entra na tua mente, estás te igualando a um corpo, já que é essa a interpretação que o ego faz do corpo. Não é preciso que ataques fisicamente para aceitares essa interpretação. Tu a estás aceitando simplesmente por acreditares que o ataque pode te conseguir algo que queres. Se não acreditasses nisso, a ideia do ataque não teria nenhum apelo para ti. Quando te igualas a um corpo, sempre experimentas depressão. Quando o Filho de Deus pensa em si mesmo desse modo, está se diminuindo e vendo seus irmãos igualmente diminuídos. Uma vez que ele só pode se achar neles, se excluiu da salvação. Lembra-te de que o Espírito Santo interpreta o corpo só como um meio de comunicação. Sendo elo de comunicação entre Deus e seus filhos separados, o Espírito Santo interpreta tudo o que tens feito à luz do que ele é. O ego separa através do corpo, e o Espírito Santo alcança os outros através dele. Tu não percebes os teus irmãos como o Espírito Santo os percebe, porque não consideras os corpos somente como meios de juntar as mentes e uni-las com a tua e a minha. Essa interpretação do corpo vai mudar a tua mente por completo a respeito do valor que ele tem. Por si mesmo, ele não tem nenhum. Se usas o corpo para o ataque, isso te causa dano. Se tu o usas só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, vais compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. A serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão, que tem valor até que haja comunhão. Esse é o modo de Deus fazer com que seja ilimitado o que tu tens limitado. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá. A comunicação acaba com a separação, o ataque a promove. O corpo é feio ou bonito, pacífico ou selvagem, útil ou danoso, de acordo com o uso que lhe é conferido. E no corpo de outra pessoa verás o uso que tens conferido ao teu. Se o corpo vem a ser um meio que dás ao Espírito Santo de forma que ele o use em favor da união da filiação, tu não verás coisa alguma que seja física, exceto como ela é. Usa-o para a verdade e o verás verdadeiramente. Usa-o equivocadamente e tu o compreenderás equivocadamente, porque já o terás feito por usá-lo de forma equivocada. Interpreta qualquer coisa a partir do Espírito Santo e desconfiarás dela. Isso te conduzirá ao ódio, ao ataque e à perda da paz. No entanto, toda perda vem somente da tua própria compreensão equivocada. Qualquer tipo de perda é impossível. Mas quando olhas para um irmão como uma entidade física, o seu poder e glória estão perdidos para ti, assim como os teus. Atacaste o teu irmão, mas em primeiro lugar tens que ter atacado a ti mesmo. Não o vejas desse modo pela tua própria salvação, que não pode deixar de trazer ao teu irmão a sua. Não permitas que ele se diminua em tua mente, mas liberta-o da sua crença na pequenez, e assim escapa da tua. Como parte de ti, ele é santo. Como parte de mim, tu és. Comunicar-te com parte do próprio Deus é ir além do reino até o seu Criador, através da sua voz que ele estabeleceu como parte de ti. Regozija-te, pois pelo fato de que por ti mesmo nada podes fazer. Tu não és de ti mesmo. Aquele de quem tu és determinou que o teu poder e a tua glória sejam teus, com os quais podes perfeitamente realizar a sua santa vontade para ti quando a aceitas para ti mesmo. Ele não retirou de ti as suas dádivas, mas tu acreditas que as retiraste dele. Em nome de Deus, não deixes que nenhum filho de Deus permaneça escondido, porque o seu nome é o teu. A Bíblia diz: e o Verbo ou pensamento se fez carne. Estritamente falando, isso é impossível, já que parece envolver a translação de uma ordem de realidade para outra. Diferentes ordens de realidade meramente aparentam existir, assim como diferentes ordens de milagres.
O pensamento não pode ser feito carne, exceto pela crença, já que o pensamento não é físico. No entanto, o pensamento é comunicação, para a qual o corpo pode ser usado. Esse é o único uso natural que lhe pode ser conferido. Usar o corpo de maneira não natural é perder de vista o propósito do Espírito Santo e assim confundir a meta do seu currículo. Não há nada tão frustrante para um aprendiz do que um currículo que ele não pode aprender. O seu sentimento de adequação sofre, e ele não pode deixar de ficar deprimido. Confrontar-se com uma situação de aprendizado impossível é a coisa mais deprimente do mundo. De fato, em última instância, é por esse motivo que o próprio mundo é deprimente. O currículo do Espírito Santo nunca é deprimente, porque é um currículo de alegria. Sempre que a reação ao aprendizado é a depressão, isso acontece porque se perdeu de vista a verdadeira meta do currículo. Nesse mundo, nem mesmo o corpo é percebido como íntegro. Seu propósito é visto como fragmentado em muitas funções, com pouca ou nenhuma relação uma com a outra, de modo que parece ser regido pelo caos. Guiado pelo ego, ele é. Guiado pelo Espírito Santo, não é. Venha a ser um meio através do qual a parte da mente que tentasse se separar do espírito pode ir além das suas distorções e voltar para o espírito. O templo do ego assim vem a ser o templo do Espírito Santo, onde a devoção a ele substitui a devoção ao ego. Nesse sentido, o corpo, de fato, vem a ser um templo para Deus. A sua voz o habita, dirigindo o uso que lhe é conferido. A cura é o resultado de usar o corpo somente para a comunicação. Como isso é natural, cura fazendo com que ele seja íntegro, o que é também natural. Toda mente é íntegra e a crença em que parte dela é física ou não é mental é uma interpretação fragmentada ou doentia. Não é possível se fazer com que a mente seja física, mas ela pode ser manifestada através do físico, se usa o corpo para ir além de si mesma. Tentando alcançar o que está fora, a mente se estende. Ela não para no corpo, pois se o faz, é bloqueada em seu propósito. Uma mente que foi bloqueada permitiu a si mesma ser vulnerável ao ataque, porque voltou-se contra si mesma. A remoção dos bloqueios é então o único modo de garantir ajuda e cura. Ajuda e cura são as expressões normais de uma mente que está trabalhando através do corpo, mas não no corpo. Se a mente acredita que o corpo é a sua meta, vai distorcer a sua percepção do corpo e bloqueando a própria extensão para além dele. Vai induzir a doença, fomentando a separação. Perceber o corpo como uma entidade separada não pode senão fomentar a doença, porque não é verdadeiro. Um meio de comunicação perde a sua utilidade se é usado para qualquer outra coisa. Usar um meio de comunicação como um meio de ataque é uma óbvia confusão de propósito. Comunicar é unir e atacar é separar. Como podes fazer ambas ao mesmo tempo com a mesma coisa e não sofrer? A percepção do corpo só pode ser unificada por um propósito único. Isso libera a mente da tentação de ver o corpo sob muitas luzes e o entrega por inteiro à única luz na qual ele pode ser realmente compreendido. Confundir o instrumento de aprendizado com a meta do currículo é uma confusão fundamental que bloqueia a compreensão de ambos. O aprendizado tem que conduzir para o que está além do corpo, até o restabelecimento do poder da mente nele. Isso só pode ser realizado se a mente se estende a outras mentes e não se detém na sua extensão. Essa detenção é a causa de toda enfermidade, porque só a extensão é a função da mente. O oposto da alegria é depressão. Quando o teu aprendizado promove depressão em vez de alegria, não podes estar escutando o professor alegre de Deus, nem aprendendo suas lições. Ver um corpo como qualquer outra coisa, exceto um meio de comunicação, é limitar a tua mente e ferir a ti mesmo. A saúde, portanto, nada mais é do que o propósito unificado. Se o corpo é submetido ao propósito da mente, ele vem a ser íntegro, porque o propósito da mente é um só. O ataque só pode ser um suposto propósito do corpo, porque à parte da mente o corpo não tem propósito algum. Tu não és limitado pelo corpo, e o pensamento não pode se fazer carne. Entretanto,
A mente pode ser manifestada através do corpo se vai além dele, e não o interpreta como limitação. Sempre que vês outra pessoa como limitada ao corpo ou pelo corpo, estás impondo esse limite a ti mesmo. Estás disposto a aceitar isso, quando todo o propósito do teu aprendizado deveria ser escapar das limitações? Conceber o corpo como um meio de ataque e acreditar que a alegria poderia resultar daí é uma indicação clara de um aprendiz deficiente. Ele aceitou uma meta de aprendizado em óbvia contradição com o propósito unificado do currículo. Meta essa que interfere com a sua capacidade de aceitar o propósito do currículo como seu próprio. A alegria é propósito unificado e o único propósito unificado é o de Deus. Quando o teu é unificado, ele é o seu. Acredita que podes interferir com o seu propósito e estás precisando de salvação. Tu tens condenado a ti mesmo, mas a condenação não é de Deus. Portanto, não é verdadeira. Nem o são quaisquer dos seus resultados aparentes. Quando vês um irmão como um corpo, tu o estás condenando, porque condenaste a ti mesmo. No entanto, se toda condenação é irreal, e tem que ser irreal, já que é uma forma de ataque, ela não pode ter nenhum resultado. Não permitas que tu mesmo sofras os resultados imaginários do que não é verdadeiro. Liberta a tua mente da crença segundo a qual isso é possível. Na completa impossibilidade disso está a tua única esperança de liberação. Mas que outra esperança poderias querer? A libertação das ilusões está apenas em não se acreditar nelas. Não há nenhum ataque, mas há comunicação ilimitada e, portanto, poder e integridade ilimitados. O poder da integridade é extensão. Não detenhas o teu pensamento nesse mundo, e assim abrirás a tua mente para a criação em Deus.